Olá, gatinhos e gatinhas. Eu estou aqui hoje com o endocrinologista Dr. Cláudio Luiz, aqui do Vale do São Francisco, para a gente falar um pouquinho sobre obesidade, uma doença que eu convivo há mais de 18 anos e quero passar um pouquinho da minha experiência para vocês. O Dr. Cláudio Luiz, ele é endocrinologista e metabologista. E agora a gente vai fazer algumas perguntas para ele, para poder esclarecer aquelas dúvidas que todos nós temos. Doutor Cláudio, o que é a obesidade e suas complicações? A obesidade é uma doença crônica que não tem até o momento uma cura, né? Existe uma necessidade de um esforço por parte da pessoa, né, do paciente, por toda a sua vida. Como uma doença crônica qualquer, hipertensão, diabetes, que você precisa tratar a vida inteira. Então, e ela é multifatorial, ela não tem uma única causa, ela tem relação com várias circunstâncias, o fator genético, a questão da alimentação, da falta de atividade física, do sono, da qualidade do sono, enfim, de medicamentos, de uma série de circunstâncias que contribuem para o ganho de peso. Em relação às suas complicações, a obesidade é uma doença que acarreta muitas outras coisas. Então ela é uma doença que acarreta em outras doenças. Diabetes do tipo 2 é uma complicação frequente da obesidade, a hipertensão arterial sistêmica, a parte de dislipidemia, que é colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico elevado, a questão da apneia do sono, que são aqueles roncos noturnos com paradas respiratórias, que causam aumento de risco do coração. E as doenças cardíacas, infarto, doenças cardiovasculares como AVC, trombose, etc. Artroses em várias articulações, principalmente joelhos, problemas de coluna como hernia de disco, enfim. Uma gama de doenças que são causadas pela obesidade. Foram doenças que eu tive quase todas. E graças a Deus estou curada. Doutor, no meu caso, eu tentei de tudo para poder emagrecer. Passei 18 anos fazendo vários procedimentos, usei balão gástrico, tomei sibutramina, fluoxetina, tomei umas fórmulas aí que tem várias composições que eu não lembro mais nem os nomes, e tomei xenical também, e assim, quando eu parava, eu voltava a engordar e às vezes até mais. Então, no meu caso, eu tive que fazer a bariátrica. Quando é indicada, em que grau da obesidade tem essa indicação? A cirurgia bariátrica, que é a de redução do estômago, que também faz um desvio no intestino, a depender da técnica que seja realizada. A mais comum é a Fob Capella, que faz a redução do estômago e um desvio no intestino. Mais de 80% das cirurgias bariátricas no mundo são por essa técnica. E a cirurgia bariátrica é indicada para os casos graves de obesidade, ou seja, a obesidade grau 3, também conhecida como obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40, ou obesidade moderada, que é o grau 2, quando o IMC já fica entre 35 e 40, quando já está associada a comorbidade, ou seja, doenças causadas ou agravadas pela obesidade. Por exemplo, você tem um IMC de 35 e você tem hipertensão, ou diabetes, ou um problema de hernia de disco, problema na coluna, uma dor intensa provocada por essa questão da obesidade, artrose de joelho, enfim, apneia do sono. Então essas condições associadas a uma obesidade grau 2 também indicam uma cirurgia. Mas é importante dizer que tem que ser feita uma avaliação com o endocrinologista, que é o médico que decide isso, é a especialidade que vai realmente definir se o caso é cirúrgico ou não. Porque tem algumas situações em que você pode ter um excesso de peso muito grande e a causa ser hormonal. Por exemplo, doença de Cushing é uma doença que existe um excesso de produção de corticoide no organismo e que o tratamento não é com cirurgia bariátrica. O tratamento vai ser com outro tipo de cirurgia para retirar um tumor que produz excesso de cortisol, que é o corticoide. E existem outras situações também genéticas, algumas situações que o endocrinologista também vai tratar de uma outra maneira. E existem casos até que o paciente tem um excesso de peso intenso, mas ele tem muitas situações que podem ser trabalhadas, retirada de medicamentos que engordam, melhorar a alimentação, atividade física, enfim, há uma série de mudanças, melhorar o sono,
que podem, de repente, melhorar sem cirurgia. Então, essa decisão deve ser tomada após um ano de acompanhamento com o endocrinologista, não havendo sucesso nesse tratamento e descartando essas situações que não seriam tratadas por cirurgia bariátrica, aí sim o endocrinologista faz um relatório, um laudo, encaminhando para a cirurgia bariátrica. Doutor, existe uma reincidência de pessoas que já fizeram a bariátrica e que voltaram o ganho de peso. Isso acontece normalmente por quê? Pelos costumes, pelo estilo de vida ou influência do próprio organismo? É importante lembrar, como eu coloquei no início da nossa conversa, que a obesidade é uma doença crônica incurável. Até o momento não existe cura. A própria cirurgia bariátrica não representa a cura para a obesidade, é uma medida paliativa. Dentre os métodos paliativos, a cirurgia bariátrica é o mais eficaz, mas não representa a cura. Então a obesidade, ela sempre existe. Então o paciente é sempre obeso, ele é um obeso emagrecido a partir do momento da cirurgia, a partir do momento que ele faz dieta, atividade física, usa medicamento para emagrecer, ele não deixou de ser obeso. Ele é um obeso em estado emagrecido, naquele momento ele está mais magro. Então a tendência a ganho de peso é eterna. Esse paciente tem, principalmente os pacientes com graus muito elevados de obesidade que acabam indo para a cirurgia bariátrica, são os casos mais graves. Esses pacientes eles têm uma tendência muito grande a ganho de peso, eles têm um fator genético importante. Então, não tem como a cirurgia retirar essa tendência. Para você tirar essa tendência, você teria que fazer uma terapia genética, você mudar o mapa genético do indivíduo para que ele parasse de ter essa tendência, mudar o gene, e isso não existe até o momento. Futuramente, quem sabe, mas até o momento não existe cura para a obesidade. Então, a pessoa tem que manter um eterno esforço em relação à sua alimentação saudável, a prática da atividade física, ter um sono adequado, enfim, horário para se alimentar, horário para dormir, ter uma vida disciplinada para poder tentar manter. E o acompanhamento com a equipe de endocrinologista, de psicólogo, de nutricionista, né, para que a coisa dê certo. Então essas pessoas reganham peso em função da própria tendência que tem de reganhar peso pela própria obesidade, essa condição mórbida que ele tem, essa questão de doença mesmo, e também muitas vezes por irregularidade nessas práticas de atividade física. Às vezes o paciente se empolga com a perda de peso muito intensa, a autoestima melhora muito e depois acaba indo relaxar, comemorar bastante para churrascarias e situações em que ele vai ter um consumo calórico maior, em comemorações, enfim. Então ele fica com a ilusão muitas vezes de que ele está curado, que ele pode tudo, que ele é um super-homem, é uma super-mulher, uma mulher maravilha. Mas isso não existe. Então as reuniões que nós fazemos mensalmente para informação sobre a questão da cirurgia bariátrica no pré, intra e pós-operatório são fundamentais para os pacientes. Ou seja, esses pacientes devem manter-se em acompanhamento com a equipe, participar das nossas reuniões, porque isso que faz com que esses pacientes fiquem cada vez mais esclarecidos e continuem nos esforços para sempre. Mais motivados, né? Mais motivados, com certeza. E assim, existe alguma relação, o álcool com o reganho de peso? Sim, o álcool, ele tem, em cada grama de álcool existe 7 quilocalorias, ou seja, o álcool é bem calórico, então ele tem bastante energia, bastante caloria. E além disso, o álcool estimula o apetite. Então, além de ter as calorias dele mesmo, que ele engordar por si mesmo, o álcool também ele estimula o apetite. Então, geralmente acompanha alguma coisa. O álcool puxa algum tiragosto, por exemplo. Então, acaba você engordando por esses dois aspectos, a caloria do álcool e dos acompanhamentos do álcool. Gente, eu quero agradecer aqui ao doutor Cláudio Luiz por ter nos esclarecido algumas dúvidas frequentes, mas também a gente vai deixar em aberto aqui que vocês podem mandar as perguntas que vocês têm mais dificuldades assim, de respostas, de saber mesmo. E ele nos prometeu que vai nos responder quando tiver um tempinho. Vocês mandam para o meu blog, para o endereço do e-mail que está lá, e ele vai e responde para vocês.